Começo por dizer que falta aqui também uma pessoa que acabou de mandar uma mensagem que é o vice-reitor, o Dr. Garfilho, que está presente e acaba de receber tem um problema institucional e não consegue vir. Portanto, temos mais uma baixa de peso. Pensar isso seria também interessante, porque ele esteve sempre envolvido nas comemorações dos 250 anos da Está ligado ao projeto, sim, mas pronto, não é possível ver. Bem, nós estamos aqui a apresentar um livro que já vai na segunda edição. Portanto, este livro que aqui está, os autores e coordenadores que estão aqui ainda não o viram, eu tenho estado aqui assim a guardá-lo, já passo para os. Se virem o do Dr. Filhais, é diferente. É capa dura e capa mole. E esta já é uma segunda edição, porque rapidamente aquele esgotou. Portanto, aquela primeira edição é de maio e esta aqui é de setembro. Portanto, foi um sucesso de vendas. Posso também informar os autores e coordenadores que a imprensa tem recebido telefonemas a perguntar: eu queria comprar a coleção completa dos 50. Há pessoas que querem comprar os 50. Sem confiar no futuro. Calma, para já temos o primeiro, porque ficaram com a ideia de que já estava a coleção completa. Bem, então esta obra completa, Pombalina, quando foi uma sessão acerca da primeira edição, eu tive, na altura, que dizer que esta obra surge na sequência dos 250 anos da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra e, portanto, parece que estamos atrasados porque o livro só surgiu agora. Mas é preciso fazermos aqui umas contas, é que a Reforma Pombalina surge com os estatutos em 72, a imprensa da Universidade é criada pelos estatutos em 72, só em 73 é que tem as instalações e está a começar a imprimir, e os primeiros livros que são oferecidos ao rei são em 1774. Portanto, é corretíssimo nós estarmos a celebrar em 2024, porque agora é que é os 250 anos dos primeiros livros. E por isso é perfeita a coincidência e a data e também o sucesso da obra que acabou de sair e rapidamente esgotou, e agora temos aqui novamente uma segunda edição. Portanto, eu vou passar já aos presentes, porque eles ainda não viram esta edição. Agradeço ao Dr. Carlos Filhais, em nome da imprensa, estarmos aqui a apresentar esta obra. É a primeira vez que eu venho a este espaço neste novo formato, portanto, Biblioteca Carlos Filhais. E é também muito interessante estarmos aqui a celebrar quando esta instituição tem 102, a Biblioteca Carlos Filhais, e a imprensa tem 252. Portanto, andamos aqui com aniversários redondos a celebrar datas grandes. Celebramos sempre qualquer coisa. Exatamente, há sempre boas contas a fazer. Felicito a direção da coleção. A coleção tem direção do José Eduardo Franco, que está connosco, Pedro Calafato e ainda Viriato Soneiro Marques. Mas este volume tem coordenação da Amélia Alfaria, que está aqui também hoje, depois do Dr. Carlos Filhais. Ela irá também explicar melhor o que é que contém este primeiro volume. Este volume chama-se Escritos de Inglaterra, portanto é a obra de Pombal entre 38 e 39, mas eu vou deixar aos meus colegas de mesa falarem sobre o assunto. Passo a palavra ao Dr. Carlos Filhais. Muito bem. Passo o livro aos autores. Muito boa tarde, saúdo todos os presentes. Por igual, se me permitem, quem editou o livro, quem é o autor do livro e quem está interessado na leitura do livro. O livro não vive sem editores, sem autores e sem leitores. Se houvesse só editores, se houvesse só autores e editores sem leitores, os livros não existiam. E este é um livro que é o primeiro de muitos, já foi dito. E é o primeiro aspecto que eu quero salientar. Os autores, que estão aqui presentes dois, o José Eduardo Franco e o Pedro Calafato, falta o Viriato Soneiro Marques, mas eles representam. Os autores abalançam-se a publicar, como aqui diz no título, a obra completa Pombalina, e eles, se não houver surpresas, não é? Dizem que são 50 volumes.
50 volumes é uma obra de peso. Eu não acreditaria se não fosse a experiência que eles já têm de fazer obras de peso. Foi o Zé Eduardo Franco e o Pedro Calafato que fizeram as obras completas do Padre António Vieira, que é uma coisa que é verdadeiramente extraordinária. E o Zé Eduardo Franco, comigo, fez as obras pioneiras da cultura portuguesa, também em 30 volumes, também é extraordinário. Enfim, eu juntei-me a ele e percebi melhor nessa altura, já o conheci, mas percebi melhor nessa altura a enorme capacidade que ele tem, não é de trabalho próprio, é de valorização do trabalho alheio. Portanto, ele consegue fazer, como eu costumo dizer, avançar a legião toda em frente para ocupar todo o território. E não se atemoriza, seja o Padre António Vieira, seja o Marquês de Pombal, ele avança, não tem medo de nada, e ele não tem medo, mais ninguém tem medo, eu não tenho, o Pedro Calafato não tem. Mais modernamente, e já aqui foram apresentados, há uns dicionários, um deles foi aqui apresentado em dicionários globais, começou com a história global, não é dicionário, histórias globais, começou com a história global de Portugal e depois há uma história global da alimentação em Portugal, história global da literatura em Portugal e outras que se anunciam. Portanto, este homem, a certa altura, vai ocupar, e os seus colaboradores, vai ocupar as estantes todas. E eu pergunto, e o espaço para o resto dos livros? Temos aqui, de facto, um problema de espaço. Mas, são 50 volumes porque o Marquês de Pombal é uma figura. Eu não fazia ideia, conheço alguma coisa do Marquês, mas não fazia ideia que ele tinha, de facto, escrito tantos volumes. Mas, quando eu perguntei, disseram que é o que ele escreveu diretamente e também o que ele deu a escrever, quer dizer, as ideias dele em várias comissões, que tinha muitos escrivões também, quer dizer, o Marquês de Pombal também mobilizava, também um bom mobilizador. O primeiro volume que tenho em mãos intitula-se Escritos de Inglaterra e é o primeiro de 4 escritos de Inglaterra. Ele foi embaixador, não era o nome que se dedicava na altura, mas hoje é o nome. Foi embaixador de Portugal na Inglaterra entre 1738 e 1743, portanto, 5 anos, quase 5 anos, só entrou no meio de 38. E significa isto que em 5 anos vai haver 4 volumes, quer dizer, ele escreve um livro por ano, para perceberem. E depois continua com a mesma coordenadora, Ana Leal Faria. No tomo 2 são mais, eu suponho que o primeiro é 4 volumes, agora são 5 volumes, porque ele esteve entre 1745 e 1749 na Áustria, aqui do Ducado da Áustria, venceu o Império Sacro-Germânico, foi lá embaixador durante 4 anos, mais 5 volumes. Quer dizer, isto era a produção regular de um embaixador em estados importantes. Eram os dois cortes importantes. Depois, ainda com a mesma autora, a coordenadora, Ana Leal Faria, o autor é sempre o Marquês, mas com a mesma coordenadora, vai haver um tomo com 2 volumes, quando o Marquês de Pombal, já depois do rei Dom João V ter morrido, no 1750, ele foi nomeado Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, que era uma das Secretarias de Estado. A partir de 1786, houve uma reforma, fizeram-se 3 Secretarias de Estado e essa já foi criada nessa altura, dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. É curioso este nome, não é? Negócios Estrangeiros e Guerra. Porque muitos dos negócios estrangeiros é um período, enfim, muito conturbado, todos sabem. Guerra da Sucessão, depois da guerra. Várias guerras que houve naquele início do século XVIII. E então são mais 2 volumes, quando ele, entre 1755 e 1755, o que significa que ele aqui escreveu menos nestes anos todos. E depois é o tempo importante dele, depois do terremoto, em que ele, na prática, toma conta dos governos do país, o rei vai lá para a Real Barraca, e a Cidade dos Negócios Interior do Reino, e isto aqui suponho que tem, quantos volumes são, tomos são 10,
e volumes são 44 menos 12, são 32 volumes. Portanto, a ação dele, enquanto seria hoje Primeiro-Ministro, são 32 volumes e aqui está dividido por assuntos. Justiça colonial, Igreja Católica, perseguição aos jesuítas e à nobreza, enfim. Isto tudo está prometido e eu sei que são pessoas de palavra e que vamos fazer chegar cá estes volumes todos. E depois há 2 tomos finais, um com 4 volumes, que é a Apologia, que é, digamos, os escritos dele num período em que ele já estava sob acusação, em que ele se defende, e finalmente o volume 50, a biografia. Eu julgo que nesta biografia final vão-se encontrar alguns escritos que antecedem esta entrada, digamos, na função pública. Ele entra na função pública aqui. Este livro há de estar 37 anos, não é? Na função pública. Já agora eu tive mais, eu tive 44. Mas ele teve muito tempo e foi uma pessoa, não escuso dizer isto, verdadeiramente influente. Mas eu suponho que ele entra com 39 anos para embaixador em Londres e, portanto, deve ter sido escrito. Ele foi membro da Academia Real de História, mas aí acho que não produziu muito. Atribuir-lhe umas biografias do Dom Pedro I e Dom Fernando e ele não produziu nada. Estou a dizer correto, mas deve haver escritos dele até aos 39 anos. Estou curioso pelo último volume, a ver se aparece aí na biografia. Ora bem, depois de chamar a atenção para a monumentalidade da obra, que é a primeira coisa, não é da obra Pombalina, que a gente já sabe que a obra Pombalina é múltipla e grande. É os escritos é que são avassaladores, quer dizer, 50 volumes, se tiverem o tamanho desta, de facto é uma grande produção e alguns deles, estou certo, que nos vão revelar coisas sobre o Marquês de Pombal, porque não estava organizado sistematicamente os escritos completos deste. O que também reflete, digamos, que a história de Portugal, sendo o que é, pode ser ainda acrescentada, quer dizer, há ainda coisas a dizer. Ainda há pouco, só para dar um exemplo, ainda há pouco, e foi neste projeto do Pombal Global, eu acho ótimo este título, porque somos em Pombal Global, se revelou o sítio onde ele nasceu, dizem os especialistas que foi em Sernancelho, quando se pensava que era em Lisboa. Portanto, há sempre coisas a acrescentar ao que já se sabe. A segunda nota, depois da monumentalidade da obra dele, que eu quero chamar a atenção, o que existe de facto um esforço hercúleo, agora dos investigadores, e é toda uma equipa que as coisas pormenorizadas está aqui nas fichas técnicas, estão aqui os licenas, está aqui as organizações, enfim, está um rol que é impressionante. Mas a segunda nota que eu quero acrescentar tem a ver com digamos, a qualidade da representação diplomática portuguesa no tempo de Dom João V. É que não é apenas ele um embaixador que fica na história. Há um conjunto de embaixadores que são conhecidos, por outras palavras, a importância dos negócios estrangeiros naquela primeira metade do século XVIII. Ele está no poder, suponho que 42 anos, o Dom João V, ele entra em 1708, não é? E entra, se eu não souber as datas de cor, e sai em 1750, já tinha dito. Portanto, está no poder 42 anos e é um rei poderoso. Eu estou a ler um livro que saiu agora e que comprei porque na badana está aqui não é na badana, na cinta, está aqui um elogio de José Eduardo Franco. É a última biografia de Dom João V, havia outra, do professor Nísio. É o Rei Eclipse, curioso título, em que diz, portanto o autor é Pedro Senalino, já tinha feito uma nova biografia de Marquês de Pombal, há muitas, como sabem, e agora temos uma nova biografia de Dom João V, e diz José Eduardo Franco, um livro fascinante que nos conduz às entranhas do reinado mais espetacular da história da monarquia portuguesa. A palavra espetacular tem vários significados. Um é literal, quer dizer, ele de facto gostava de dar espetáculos, organizar espetáculos, e na diplomacia isso também aparecia. O espetáculo aparecia, os diplomatas entravam com umas grandes cerimónias, houve uma famosa entrada em Roma, do
o embaixador, digamos, da Santa Sé, em Paris também, quer dizer, era uma coisa para mostrar a grandiosidade do reino. A opulência era manifestada nas relações internacionais. Ele tinha uma política ativa de manifestação da opulência. É muito curioso, quer dizer, as grandes capitais tinham grandes embaixadores. Era Londres, onde esteve o futuro Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo. Antes dele esteve o Azevedo Coutinho, Marcos Azevedo Coutinho, que fiz convívio os dois durante um certo tempo, e esse tinha um lugar no tal governo reduzido. Havia só 3 secretários de Estado, não é como agora que há. O secretário de Estado equivalia a ministro, não é como agora que há muitos mais, não é? Mas também o próprio rei tinha um conselho próprio, que de algum modo poderia arbitrariamente, o famoso cardeal da Mota pertencia, digamos, ao conselho do rei e tinha, digamos, de algum modo superentendia por cima desse pequeno governo. Ora bem, é curioso que esses embaixadores portugueses eram gente culta, muitos deles formados na Universidade de Coimbra, não é o caso do Marquês de Pombal, que, digamos, não acabou nenhum curso superior, mas descobri neste livro que eles formavam uma rede entre eles, mesmo não sendo intermediada pelo rei e pelo reino. Por outras palavras, há aqui cartas a outros embaixadores. Os embaixadores que estavam em Paris, o famoso Dom Luís da Cunha, já agora, eu disse, embaixadores de grande qualidade, o Coutinho, o Luís da Cunha, um que era secretário do rei, que também foi embaixador, Alexandre Guzmão, irmão do Marco de Guzmão, que era o secretário do secretário do rei Dom João V, e mais, quer dizer, antes morreu a certa altura, mas Dom Diogo Mendonça, um grande homem. Portanto, neste período joanino, há uma pleia de embaixadores, digamos, gente de grande categoria, que consegue representar o reino. Com certeza, não sem precalços, olha, há algumas das cortes importantes, como eu já disse, era Londres, era Paris, era Roma, era Haia, era Viena, Madrid também. E isto cobria, digamos. Isto não quer dizer que não houvesse representações a certas ocasionais. Há uma famosa relação com a China, também com a Rússia. Portanto, era global. Era global. E acho que vamos ter maior consciência da globalidade depois da publicação destes volumes. Mas era gente, digamos, muito, muito capaz, que estava em contacto com os outros. Claro que as coisas demoravam, não é como hoje, que há meios de comunicação rápidas. Para terem uma ideia, uma carta por barco de Londres, e é porque tinha o caminho livre por mar, portanto podia ser mais complicado, demorava 10 dias. Demorava uma carta e demorava uma pessoa, ao mesmo tempo. A via da aposta demorava 10 dias, e aqui no índice das cartas, portanto, tem aqui a lista das cartas, a transcrição das cartas, tem, portanto, o António Guedes Pereira, que era um dos secretários de Estado. Este era da Marinha e da Guerra. Marinha e negócios ultramarinos. Marinha e assuntos ultramarinos. Mas estava a substituir o Marco Coutinho, que era enviado à Inglaterra. Depois ele escreve ao próprio Marco António Azevedo Coutinho, que o tinha antecedido. Depois ao Dom Luís da Cunha, que foi famosíssimo, esteve em todo lado, esteve em Madrid, esteve em Haia, esteve em Paris, muito tempo, ele morre em Paris. Depois ao famosíssimo Cardeal da Mota, que teve um irmão secretário de Estado. Este Cardeal da Mota, de facto. Estes homens vão morrer todos mais ou menos quando morre também Dom João V, a metade do século. Mas há toda uma geração por outras palavras, o poder, sendo do rei, o rei absoluto, o rei dominado, era assessorado por gente, digamos, muito capaz, coisa que se calhar não aconteceu depois no tempo do Marquês de Pombal, porque ele tinha alguns, como foi o Manuel Senaco, etc., mas se calhar, enfim, eram alguns que estavam sob o seu controle e sob o seu domínio e não tinham, digamos, a independência intelectual
que alguns destes tinham, quer dizer, havia o controle real, mas nota-se, por exemplo, Dom Luís da Cunha é uma pessoa com uma grande visão e o seu testamento político, que de algum modo é destinado ao Dom José, ao sucessor, é um documento produzido por ele, com uma grande capacidade de antevisão do que significa o Estado, etc. E, portanto, a segunda nota é sobre o facto de o pensamento político, a ação diplomática, ter um bom número de intervenientes que fazem com que Portugal alcance algum reconhecimento. Eu até direi que destes diplomatas todos, espero que não me levem mal dizer isto, o Sebastião José de Carvalho e Melo pode até não ser o mais proeminente. Eu até distinguiria o Dom Luís da Cunha. Porquê? Porque ele, vendo bem, o setor já vai dizer, se calhar o contrário, mas ele vendo bem em Londres, ele nos negócios diplomáticos não teve grandes sucessos. Aquilo era, enfim, havia um problema com a Índia e os ingleses não ajudaram, porque a Companhia das Índias era um Estado dentro do Estado. Havia um problema na colónia de Sacramento e também foi o que foi. Havia os problemas que havia entre Portugal e Inglaterra, éramos aliados, mas na prática era fazer o que os ingleses diziam, quer dizer, e portanto ele não conseguiu avançar as propostas portuguesas no rei Jorge II, que era o rei que lá estava, que tinha vindo da Nova. Estamos num período em Inglaterra, também sabem estas coisas da história, em que era a linha monárquica vinha do norte da Alemanha. O pai não falava, o Jorge I não falava inglês sequer. E este falava, mas aprendeu depois. É muito curioso porque no final do século XVII há uma revolução chamada Revolução Gloriosa que tira o Dom Jaime II, que é católico, do trono e de algum modo inaugura a monarquia constitucional, mas há uma determinação importante, é que os monarcas seguintes não podem ser católicos, têm de ser protestantes. E, portanto, se houvesse algum sucessor católico, não interessava, os sucessores da dinastia tinham de ser protestantes. E daí haver este Jorge, que havia de ser rei, Jorge II, que havia de ser rei muito tempo. Mas o representante português tinha como intermediário, enfim, com aqui os personagens, vemos todos, uma espécie de primeiro-ministro, e havia também o secretário de Estado do Newcastle, o Welpel era o primeiro-ministro, e depois e estes diálogos não eram grandes avanços para o lado português. E, portanto, o Marquês de Pombal foi aprendendo como era o mundo. Eu acho que mais que beneficiou o rei, beneficiou, pelo menos diretamente na altura, beneficiou a visão dele. Ele foi ganhando o mundo. Ele foi aí que ele percebeu, e não gostou muito com aquela monarquia constitucional, diga-se. Ele preferia um governo absolutista, que ele veio a consumar depois aqui. Ele preferiu o Richelieu do que o modelo Richelieu do que o modelo parlamentar, dos Tories e dos Whigs, curiosamente ainda se mantém, mais ou menos. E também aquela história da Companhia das Índias foi uma coisa que ele gostou e tentou, embora sem grande sucesso, enfim, de fazer em Portugal. Ele fez aqui uma Companhia Nacional do Vinho do Porto, fez a Companhia de Grão-Pará e Maranhão, etc. Ele foi beber essas ideias das companhias monopolistas, foi bebê-las lá em Inglaterra. Portanto, ele viu, acima de tudo, como é que funcionava uma sociedade que, tal sendo uma monarquia parlamentar, do ponto de vista, digamos, de certo número de valores, com os tempos modernos, estava mais avançado economicamente. Embora Portugal fosse rico na altura. Os historiadores de economia dizem que Portugal tinha rendimentos de, sabem, ao ouro do Brasil. E era mais da conquista do que propriamente do comércio, menos da indústria, que não vamos na época em que a indústria se havia de expandir. Digamos, os negócios eram o comércio eram os negócios importantes. E ele então foi lá beber, digamos, a sua visão do mundo. Depois havia de aprofundar isso na Áustria, mas eu acho que a experiência que aqui vemos a começar neste livro é uma experiência que ele comunica sempre ao rei, e ele está também em processo de aprendizagem, está a aprender como é, e está também a aprender a ser diplomata, que ninguém nasce diplomata, não é? E ele foi para lá para o seu primeiro cargo, e está aqui feita, até na própria apresentação, aqui dito subliminarmente, ou às vezes mesmo de um modo direto, que ele era uma pessoa, nós não temos que fazer reverências todos ao Marquês, temos também de dizer, que é dito que ele, a certa altura, não era claro como foram outros diplomatas. Ele não era conciso como eram outros diplomatas, embrulhavam um bocadinho a sua prosa
enfim, mas estava em processo de aprendizagem, as cartas, vamos ver as próximas, ele está a aprender. Por último, aspectos muito positivos que ele desempenhou em Londres. Na organização, digamos, da chamada legação, da Embaixada Portuguesa. Porquê? Porque ele reparou que havia uma grande desorganização dos papéis e ele era um homem organizado e tentou que os arquivos ficassem em ordem. Estas cartas que aqui vemos são cópias de originais, que em grande parte se perderam, mas foram encontradas, digamos, em vários arquivos, desde a British Library até a Torre do Tombo, até a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e outros sítios aqui em Portugal, a Biblioteca da Academia das Ciências, etc. Mas ele tentou fazer essa junção de documentos e organizou uma biblioteca. E isto é das partes mais interessantes, que aqui está na introdução da coordenadora, os livros que ele reuniu, porque ele criou, de algum modo, raiz, uma biblioteca na Embaixada Portuguesa. E mostra, digamos, os interesses intelectuais dele, que é muito importante para perceber depois a ação dele. Os interesses intelectuais que ele tem, os livros eram para o serviço dele, podia ser para o serviço de outras pessoas. Portanto, ele não apenas fez com que a Embaixada melhorasse em certas coisas, por exemplo, a capela, ele queria que a capela fosse quê? Porque a Embaixada espanhola tinha acabado, então as pessoas que queriam serviços católicos não podiam ir à capela espanhola e à capela da congregação portuguesa. E o Marquês junta livros, também pede uma baixela, pede ao rei uma baixela para melhorar o serviço, para dizer que Portugal não pode assim dar de comer a convidados em quaisquer pratos. E os livros, eu dou apenas uma ideia resumida para passar a palavra sobre alguns dos livros que eu achei interessantíssimos. Estou a falar de baixela, está a Arte da Cozinha de Domingos Rodrigues, que tinha aparecido no final do século XVII, foi o cozinheiro de Dom Pedro II, ele tinha lá, portanto, podia fazer receitas portuguesas lá na cozinha. E depois, livros que são essenciais, sei lá, o Locke, por exemplo, tinha lá o Locke, como sabem, é um filósofo essencial, enfim, seduzido pelo Newton e chegou a ser amigo do Newton, etc. Mas outros, olha, tinha o famoso vocabulário português e latino do padre Rafael Blutot, que era uma obra de consulta, e, deixa-me puxar a brasa esta sardinha, Jacob de Castro Sarmento, que era um judeu. É interessante a relação entre o Marquês e os judeus, tem muito que se diga. Mas o judeu tinha sido feito médico da Embaixada pelo Marco Coutinho Azevedo, médico da Embaixada, que tinha formado em medicina em Coimbra, mas que devido à precisão aos judeus, a Inquisição continuava a existir, no tempo de Dom João V, foi muito forte no tempo de Dom João V, estabeleceu-se na Inglaterra, na Escócia, etc. Este homem teve em vários sítios. Os livros, têm livros muito interessantes, que eram relativamente recentes na altura que ele organizou esta biblioteca, estavam lá. Ele tinha dedicado um livro intitulado Matéria Médica, 1735, ao Marcos Coutinho, e lá estava, disse embaixador, e lá estava esse livro. A primeira tradução de Newton em português, uma memória sobre a teoria das marés, é de passados 2 anos, mais ou menos dessa época. Também lá estava, um livro recentíssimo, também lá estava. Eu acho que esse livro existe aqui na Biblioteca do Universidade de Coimbra. E havia, em 1937, Teórica Verdadeira das Marés, que conforma a filosofia do incomparável cavalheiro Isaac Newton. E outros livros interessantíssimos, por exemplo, a obra de Voltaire, As Cartas de Inglaterra. Portanto, era uma biblioteca organizada em secções, com um catálogo muito completo, e eu direi que esse espírito organizativo do Marquês de Pombal, que ele é um grande organizador, está bem patente na ação. Se ele não teve êxito, porque desejaria ter o reino português nas relações com a Inglaterra sempre tratou Portugal de um modo muito sobranceiro, pelo menos soube organizar a delegação, soube pôr, digamos, a representação diplomática de um ponto de vista, organizar mais funcionalmente e a deixar, digamos, o lugar aos vendedores. Tanto assim é que ele, quando vai para Viena, ainda acumula em parte o lugar com o embaixador. Portanto, fez um bom lugar de embaixador, embora eu diria que não teve um êxito diplomático extraordinário. Na ciência,
uma vez que eu gosto de misturar as coisas, e o Marquês havia ter uma intervenção na ciência, em vários aspectos, na reforma da Universidade de Coimbra, mas antes disso, no Colégio dos Nobres, dizer o seguinte, eu acho que, deixem-me dizer isto, talvez seja uma provocação, eu acho que o Marquês está, talvez por ação própria, hipervalorizado comparado com o tempo anterior do rei Dom João V. Quer dizer, a certa altura pensa-se que as luzes são só a segunda metade do século XVIII, quando muitas das luzes são já de ciência. As luzes da ciência são já na primeira metade. O Dom João V foi o primeiro a ter um observatório astronómico no seu Paço Real, que depois foi destruído pelo terremoto. Era assessorado pelo padre João Carbono, que era do seu círculo restrito, do seu conselho, o padre João Carbono, e o padre João Carbono era um indivíduo, apesar de ser, era jesuíta, não é? Mas era muito próximo, a certa altura há uma passagem dos jesuítas para os arturianos, no final do mandato dele, há uma transferência, digamos, dos maiores detentores da transmissão de saber, mas o padre João Carbono foi membro da Royal Society, tal como foi o Marquês de Pombal, em 1740. Antes, o Coutinho Azevedo foi também membro da Royal Society, porque essa Sociedade Real, fundada em 1660, admitia não só cientistas, mas também diplomatas. E, portanto, uma série de diplomatas portugueses, incluindo o Marquês, foram. E eu devo dizer que o Dom João V foi um protetor da ciência, porque ele não apenas mandava trazer livros, e ele encarregou, por exemplo, vários embaixadores, de ver coleções, bibliotecas, etc., e dizer como era para fazer aqui. Tem a Biblioteca Junina, do tempo dele, não foi ele exatamente o que fez, mas ia a Biblioteca de Mafra, mas é da origem dele o facto de ter pedido a vários embaixadores que pesquisassem, que mandassem dizer, mas também instrumentos, telescópios, microscópios. Jacó de Castro Sarmento manda o primeiro microscópio para Portugal, que está aqui nas coleções da Universidade de Coimbra. E, portanto, esta altura em que o Sebastião José de Carvalho de Melo vai para Londres, é uma altura, é um tempo pós-Newton. O Newton tinha morrido em 1727. Só para comparar, a Joanina foi acabada em 1728. Portanto, o Newton, não tendo cá vindo a Portugal, se tivesse vindo, podia ainda ter visto a Joanina. É um tempo pós-newtoniano, que a mecânica estava afirmada. Aliás, em 1778, quando chega o Sebastião José de Carvalho de Melo, é o tempo em que o Voltaire escreve os elementos de filosofia de Newton, ajudado pela sua amante, Madame de Châtelet, e é um livro que, no fundo, transfere a filosofia natural de Newton para o continente, para a França. Portanto, devemos a Voltaire, esse filósofo, essa transferência. É o livro em que o Maupertuis faz, em 1738, é o ano em que o Maupertuis faz um estudo sobre a figura da Terra, e que diz pela primeira vez que a Terra é achatada, não é perfeitamente esférica, e diz isso por observações geodésicas que fez, em particular na Lapónia. E, portanto, a descoberta da Terra precede aquelas expedições que depois fez da Meridiana, já depois da Revolução Francesa. É o livro em que o suíço Daniel Bernoulli escreve o seu tratado hidrodinâmico, que já temos a mecânica, de algum modo, partículas invisíveis que formam qualquer fluido, e é isso que nos permite fazer hoje meteorologia. Isto em 1738. Em 1739, a mensagem de 39, do ponto de vista da história da ciência, é importantíssimo, porque foi nesse ano que, por Carlo Linnaeus e outros, foi fundada a Real Academia de Ciências em Estocolmo, que dá os prémios Nobel. Exatamente em 1739. E da filosofia, temos aqui um filósofo que me saberá emendar, mas 1739 é o ano de David Hume, o Tratado da Natureza Humana. Era essa a modernidade quando Sebastião José de Carvalho chega lá a Londres. Ele não passeia muito pela Inglaterra, vai a Bath, porque estava a bem o embaixador anterior, vai lá, mas não anda muito por Inglaterra, está ali e morava ali perto, estabeleceu-se ali perto até da corte e dos palácios londrinos, mas é um homem, o Sebastião José de Carvalho, que vai viver toda esta modernidade. É a modernidade da ciência, é a modernidade da filosofia, que nessa altura ainda estavam muito juntas. A separação de ciência e filosofia só se vai afirmar com o Kant, do modo que o Kant começa a prescrever um tratado dos céus,
estrito newtoniano, mas depois vai para outros domínios e sabe que há uma separação de águas nesse século das luzes, marcado, digamos, pelo Kant e por outros filósofos. Mas o nosso embaixador português, é, de algum modo, o receptor de toda essa modernidade. Eu acho que não sei em que medida isto e aquilo foi trazido por ele, mas de certo o espírito da época, o espírito do tempo, foi trazido de Londres por Sebastião José de Carvalho e Melo. Podia, enfim, ter sido cá instalado de outra maneira, porque, já fiz várias críticas ao Marquês, mas faço mais esta, é o paradoxo do iluminismo, chamei-lhe Gareth Maxwell, mas é um homem que, com certeza, portador de luzes no século das luzes, mas ele tinha esta coisa, para se ver melhor a luz dele, apagava a luz dos outros. E isso, enfim, embora na época houvesse os meios para fazer isso, eu acho que ainda hoje há quem faça isso, para se ver melhor a sua luz, apaga a luz dos outros, mas não é uma coisa que seja recomendável na ciência ou na filosofia. Na filosofia tem de se ter luz própria e respeitar a luz dos outros. E só das luzes conjuntas é que há verdadeiro iluminismo. Muito obrigado. Boa tarde. Não sei se está. Boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer muito o convite do professor Carlos Pinheiro. Desculpe o meu português. Pelota Simões. E agradecer imenso o convite que o professor José Eduardo Franco, o professor Pedro Calafato e o professor direto, o professor Mário Marques, me interessaram no sentido de colaborar nesta obra monumental, da qual o professor José Eduardo Franco me falou há cerca de 20 anos e que eu dizia, não pense nisso, isso é uma tarefa megalómana, completamente impossível de atingir, mas olha, cá estamos, com o primeiro volume e na esperança que se sucedam mais 49. Vamos ver se chegamos vivos até ao fim. Eu espero que sim, espero verdadeiramente que sim, porque deu-me muito gosto coordenar este primeiro volume e queria também deixar uma palavra de agradecimento a toda a equipe dos transcritores e transcritoras desta paligrafia, às vezes difícil. Estas transcrições foram morosas, que levaram a andanças diversas pela enorme dispersão dos nossos arquivos diplomáticos, porque a correspondência diplomática do Marquês de Pombal, como a de outros diplomatas até ao terremoto de 1755, encontrava-se no Paço da Ribeira e, com o terremoto, ardeu e, portanto, o arquivo de Estado português até 1755 não existe. E ele pode ser reconstituído através, evidentemente, de cópias que existiam nas gerações, de cópias que os diplomatas mandavam uns aos outros, mas, efetivamente, os originais não constam, infelizmente, na Torre do Topo, para onde passou todo o arquivo dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros em meados do século XX. E a partir da segunda metade do século XX, já o arquivo histórico está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, propriamente dito. Dito isto, sabe que foi um trabalho, portanto, muito moroso, desgastante e difícil, só não sabe quem transcreve. Eu transcrevi as cartas, todas as cartas de um diplomata que estudei na minha tese de doutoramento, só não sabe as horas que leva essa leitura e transcrição, é que não dará valor a este tipo a este trabalho. Faz lembrar os escribas medievais já corcundas de tantas horas e quase sem ver, de tantas horas passadas à volta dos livros pergaminhos da escrita. O que é que a mim me fascinou muito este trabalho? Porque, à medida que fui lendo as cartas, também fui apercebendo da forma e dos contributos que a missão diplomática de Londres e também alguma coisa de Viena, alguns trabalhos muito poucos publicados,
o contributo que estas duas missões diplomáticas, tanto em Londres como em Viena, tiveram na construção do estadista. O que, como já disse o professor Carlos Português, o Marquês de Pombal foi lá aprender, não se nasce diplomata de facto. Ele foi aprender em Londres, e em Londres era uma corte parlamentar, de que ele propriamente, regime que ele propriamente não gostava. A outra corte, a de Maria Teresa da Áustria, era uma corte já mais de acordo com as ideias de um despotismo iluminado perfilhadas pelo Marquês de Pombal. A Maria Teresa era uma mulher conservadora por um lado e reformista por outro. Portanto, eu estou com muita curiosidade nessa correspondência da Áustria, para onde o Marquês de Pombal foi, o futuro Marquês de Pombal, foi deslocado a contragosto, que eu pensava regressar a Londres, onde tinha negócios em curso, a contragosto para mediar um conflito entre a Casa da Áustria e a Santa Sé. A Casa da Áustria não, a Maria Teresa não abdicava das prerrogativas do padroado austríaco na nomeação dos bispos, na nomeação dos altos dignitários eclesiásticos, e teve com o Papa um conflito grave. Entendeu-se que Portugal seria um bom mediador desse conflito. Talvez a escolha de Sebastião José de Carvalho Melo não terá sido as mais indicadas, pelo menos entrou ele próprio em conflito com o embaixador Dom João V, o comendador Sampaio, na Santa Sé, mas eu não vou avançar muito mais, porque não quero falar de cor sobre essa missão da Áustria. Sei que na Áustria ele teve contactos importantes, como por exemplo, e que estava integrado na maçonaria, como por exemplo o filho, o Duque da Silva Tarouca, filho de um grande diplomata português, que morre no momento em que ainda há uma carta dele. É o Dom João Gomes da Silva, quarto conde de Tarouca, que esteve em missão em Viena da Áustria muitos anos. Deixou lá um filho muito do agrado de Maria Teresa, que o protegeu bastante, e que deu um título para nós extraordinário, com Duque da Silva Tarouca, juntando o apelido Silva ao título do pai, Conde Tarouca, que por sua vez o recebeu por via Uxóris, portanto era a mulher que era a quarta condessa. Bem, enfim, é esse Tarouca, o Dom João Gomes da Silva, que foi também um grande diplomata joanino, e já agora, falando dos diplomatas joaninos, Dom Luís da Cunha, evidentemente que é incontornável, mas eu acho que para percebermos bem as opções da política externa portuguesa de Dom João V, Dom João V foi neutral, procurou ser sempre neutral. Ele interveio em Matapão, portanto, contra os turcos, e a diplomacia de Dom João V é muito cautelosa. Não admira, portanto, que os diplomatas, Dom Luís da Cunha, por exemplo, gostava de ver mais interventivo, mas o rei ficou, eu diria, traumatizado com os maus resultados que tivemos. Portugal teve na intervenção na Guerra da Sucessão de Espanha, e Dom João V manteve-se bastante afastado dos assuntos europeus. Na Santa Sé, que ele de facto investiu bastante, com o objetivo de conseguir a paridade com as potências católicas, ou seja, com a França, com a dignidade de rei cristianíssimo atribuído ao monarca francês, com a Espanha, o rei católico, e com o Império. Conseguiu, em 1748, o título de rei fidelíssimo. Portanto, Dom João V desenvolve com a Santa Sé, de facto, uma política de prestígio. Mas a sua política de neutralidade e a sua afirmação pessoal monárquica levou a quatro situações diplomáticas algumas vezes, com a França, com a Espanha, também com a Santa Sé. E não vou recuar muito, mas não podemos esquecer a política também seguida pelo pai. E muito do que as embaixadas foram, e todo o cerimonial, e todo o aparato, e todas as demonstrações externas de riqueza, fazia parte, era costume na época, e também Dom Pedro, apesar de Portugal ter, depois da guerra da restauração, ter enfrentado uma crise económica e social terrível, toda a segunda metade do século XVII, também essas manifestações exteriores de riqueza
existiram nas embaixadas do pai de Dom João V, ou seja, Dom Pedro II. Não ficaram com os coxos que nós podemos admirar, os de Dom João V, no Museu Nacional dos Coxos. E não ficaram, porque às vezes ficaram em Roma para pagamento de dívidas ou para presente a cardeais. Portanto, Dom Pedro II, embaixador Dom Pedro II, Marquês das Minas e depois Dom Luís de Sousa, tanto um como o outro tiveram coches igualmente deslumbrantes. Depois também André de Nelly Castro em Roma também. Os que nós temos no Dom Luton são, no Museu dos Coxos, são oriundos da embaixada do Marquês de Abrantes do reinado e, portanto, da época de Dom João V. Vieram, conseguiram chegar a Portugal. Bom, mas isto é uma parte, digamos assim. As cartas do Marquês de Pombal, do futuro Marquês de Pombal, são, como disse o professor Carlos Figueiredo, muito pormenorizadas, muito detalhadas. A síntese não era, se calhar deliberada, não seria o seu forte. Eu ao ler aquelas cartas, às vezes parecia-me daqueles alunos bem americanos que têm que escrever bastante para mostrar ao mestre que estão atentos e que estão a seguir todos os assuntos. Dizem alguns contemporâneos que Dom João V se afastiava quando ouvia ler as cartas, muitas das cartas de Sebastião José e acabava por não ir até ao fim, porque as cartas, e como disse o professor Filhais, o funcionamento governativo era muito mais simples, havia 3 secretarias de Estado, foi a grande reforma do Dom João V, com a definição de funções, assuntos interiores do reino, assuntos dos negócios estrangeiros e da guerra, o que não é para estranhar, guerra e diplomacia, e como está hoje, todos os dias presente nas nossas televisões, faz todo o sentido, e uma coisa não vai sem a outra, e nós estamos a ver a estratégia de conseguir do terreno das operações militares propriamente dito, para conseguir força à mesa das negociações. E é isso que nós estamos a ver numa repetição, todos os dias, numa repetição do estilo diplomático do século XVII e do século XVIII. Acho que por aqui as luzes ainda não, ou apagaram-se, bem tentou Kant e outros, como Abbé Saint-Pierre ou Rousseau, criar uma União Europeia, uma unidade que estamos, se calhar, muito longe de atingir. Bem, eu podia estar aqui muito tempo, não sei se estou a falar já há muito tempo, mas deu muito prazer fazer este livro, ler estas cartas algumas vezes, algumas delas com alguma dificuldade, confesso, de facto, não é uma leitura. Dom Luís da Cunha é completamente diferente, o Conde Aroca também. Eu estudei Eduardo Ribeiro Macedo, um grande correspondente do Padre António Vieira, que são um prazer de ler, porque são bem escritas. Eu não poderia dizer que Sebastião José de Carvalho Melo tivesse grandes dotes literários. Não acho isso. Agora, são de facto relatórios constantes, relatórios longos e pormenorizados. Reparem também que na altura, como as coisas são diferentes, os 10 dias de Londres a Lisboa implicava, se calhar, 20 para receber a resposta. Portanto, acaba por, entre uma coisa e outra passa um mês. De Paris a Lisboa era muito mais tempo. Madrid também demorava tempo, porque por terra os caminhos eram complicados. E o que é que havia para fazer? O que é que um diplomata tinha para fazer? Observar, ver, dar informações, era uma espécie de honnête espion, dar informações e relatar. E é interessante notar que, por exemplo, nos relatórios do Marquês de Pombal, há muito pouco de vida social, de bailes, de festas. Noutros diplomatas, por exemplo, o Eduardo Ribeiro Macedo, na corte de Luís XIV, quando ele lá ia, nem sempre tinha dinheiro para ir a Versailles ou a Saint-Germain,
primeiro antes de pensar, contam também bastante as intrigas de Porto. Aliás, fazem relatórios pormenorizados de tudo, porque tudo pode ter importância. O futuro Marquês está mais focado no aspecto da intervenção de Portugal no contexto dos conflitos com a Espanha, e a Inglaterra e a Espanha, quero dizer, e menos do ponto de vista mundano, digamos assim. E, de facto, confirmo essa organização, esse cuidado em organizar o primo. O Marco António Azevedo Coutinho terá deixado a embaixada, se é que ela alguma vez esteve bem organizada, deve tê-la deixado bastante mal organizada, e Sebastião José desenvolveu bastante esforço nesse sentido. Finalmente, relativamente à nomenclatura, ele foi enviado na época, no século XVIII, era o chefe de missão, acabava por ter o caráter de enviado extraordinário, ministro plenipotenciário, quando ia depois negociar algum tratado. Portanto, ele foi como enviado extraordinário desde Dom João V a Londres. A Viena, de início, não foi com designação nenhuma, o que muito o desgostou, e depois lá conseguiu ser tratado como enviado extraordinário. Mas inicialmente não era essa, era uma missão semi-secreta, porque de facto era a mediação do conflito entre Viena e Roma. E pronto, eu vou passar, se calhar, a tarefa ao professor Pedro Calafate sobre o Marquês de Pombal. Muito obrigado também, muito gosto que estou aqui pela vossa presença, pelo convite do Carlos. Só reforçar o que o Carlos já disse a propósito do Sr. José Eduardo Franco, que ele de facto é que é, e como a minha colega Maria Faria, o Eduardo é que é o motor, enfim, grande entusiasta, que tem a coragem de enfrentar estas montanhas, de subir estas escadarias cujo fim é difícil de alcançar, e nós fomos assim motivados, empurrados, arrastados por ele, e vamos com muito gosto, com muita sedução, vamos fazendo o possível, o que está ao nosso alcance, porque também sabemos que ele, se porventura falharmos de um momento ao outro, mas ele estará sempre presente a dar para agradecer aqui do seu trabalho extraordinário. Pois eu, para além, sou sobretudo também um colaborador, poderia eu dizer sobre o volume, já foi aqui dito, mas ouvindo algumas coisas que dizia o Carlos, talvez eu pudesse pegar, quando falava da ciência, da importância que, de facto, as luzes, a importância que a performatividade técnica e científica tem no projeto de reforma da vida do homem em sociedade, sob o plano das luzes, lembrava-me de um texto que foi aqui publicado em Coimbra e que estará também já aqui aproveitado por nós, pelo professor Manuel Lopes de Almeida, quando o Marquês de Pombal intervém a propósito de uma das grandes polémicas do século XVIII. Uma delas era o problema da idade da Terra, a interpretação, enfim, dos fósseis, etc. E o Pombal, do seu punho, escreve uma coisa que eu, quando li, achei extraordinário. Diz: atenção que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de ensinamentos morais. E, portanto, estes aspectos têm que estar separados. Por exemplo, um dos homens de mão dele, o Frei Manuel do Cenáculo, que Carlos citou, não entendia as coisas assim. As verdades, chamava-se, na altura era as verdades físicas da Escritura, têm que ser interpretadas literalmente. Coisa que esta afirmação do Marquês faz supor que não é bem assim. Eu só fazia aqui um parênteses porque me vem à memória, a respeito disto, aquela secretária da Educação do presidente Donald Trump, no primeiro governo, que dizia que a ciência tem que estar submetida às escrituras e, havendo conflito entre uma e outra, azar da ciência, não é? Pois o Pombal, neste período, já tinha essa noção, que dá
nota de um dos aspectos que marcou muito a sua ação, o seu pensamento, nas obras que nós temos realizado ou que estamos a preparar. Eu, por exemplo, preparei a dedução cronológica e analítica, que é a Bíblia Política do Pombalismo, é um dos aspectos que marcou a sua ação e dos homens de quem ele se rodeou, que não tinham a tal autonomia que tinham no Dom João V, porque o Marquês monitorizava tudo, metia-se praticamente em tudo, acompanhava tudo. O problema aí era a espiritualização da ação da Igreja, laicização da sociedade. Foi talvez um dos aspectos que o marcou e dentro daquele estilo que o Carlos Filhais também notou, que é apagando a luz dos outros, podíamos remeter àquela teoria do príncipe de Maquiavel, se é melhor o príncipe ser temido ou ser amado. Na tradição política portuguesa, anterior ao Pombal e ao Estado Absoluto, os nossos filósofos da política, chamemos-lhes assim, sublinhavam sobretudo a dimensão do amor. É fundamental que o príncipe se faça amar. Mas Maquiavel ensinava naquele manual ou naquela gramática que ele escreveu para conquistar e manter o poder, o ideal era ser as duas coisas, mas não podendo, é preferível ser temido. Pois Pombal optou por essa dimensão do temor e ao acompanhar esta sua ação, por vezes nos espanta a referência contínua aos degredos, às condenações às galés, à execução de penas sobre a dimensão de uma crueldade, enfim, desmesurada, mas isto num homem, enfim, que tinha a ideia, um projeto que queria impor o seu projeto à luz de um modelo e de uma concepção que não estava totalmente pré-determinada, mas que ele foi fazendo acompanhar, mas essa foi de facto uma delas. O poder, quando se teorizar sobre a origem, a natureza e a finalidade do poder que em nome do rei e na prática também ele exercia em grande medida. Uma origem atendendo ao Estado absoluto, uma origem divina imediata, e daí a grande aversão que ele tinha aos jesuítas, porque Pombal não era um homem irreligioso. Laicizar não significa aqui irreligiosidade. Pretendia, sobretudo, delimitar esferas de ação. Até na linha do diplomata Dom Luís da Cunha, atenção que um terço do território nacional está sobre a alçada da Igreja, está extraído da dinâmica económica, está extraído da contribuição dos impostos e do fisco, enfim. E Pombal e os seus teóricos, quando nos dizem todas essas isenções de que a Igreja tem gozado até ao momento, não são santificadas. É a expressão que aparece por vezes, não são isenções santificadas, quer dizer, não são de direito divino, estão sub iure regum e, portanto, podem ser retiradas. Esta ideia, portanto, um poder da Igreja que é todo espiritual, um poder do Estado, um poder que é todo temporal. E a partir daqui se teoriza a origem divina imediata do poder. Os jesuítas, por exemplo, tinham uma concepção, às vezes nos surpreende, democrática, não sobre o exercício do poder, mas sobre a origem do poder. O poder tem origem no povo, ao passo que a concepção que triunfa no absolutismo e nesta fase final, que era do despotismo esclarecido, não, o poder do rei vem imediatamente de Deus ao soberano, sem passar por intermediários, nem o Papa, nem o povo. E as cortes têm uma dimensão puramente, a palavra usada também choca um pouco, suplicativa, atendendo ao caráter benigno do rei como pai, enfim, um pai benigno que ouve as súplicas dos súbditos. Por outro lado, a ideia também muito combatida por Pombal e os seus teóricos nesse esforço de laicização e da sociedade e espiritualização da ação da Igreja, a proibição da censura da Igreja sobre obras que não versem diretamente a matéria do dogma.
a censura de obras, nomeadamente do Locke. Certos capítulos da obra do Locke estavam proibidos. Quando Locke falava sobre a origem da ideia de Deus, não circulava esse capítulo na obra de Locke e por aí fora. Esses outros aspectos competem ao Estado. Outro aspecto também muito interessante, a preocupação que havia neste esforço de delimitação de esferas de ação, de combater uma tese também de forte presença jesuítica, que era a tese do poder indireto dos papas, porque na tradição jesuítica se considerava que o Papa, não tendo poder temporal, tinha poder sobre as coisas temporais. O que criava aqui uma confusão terrível, que era inadmissível sobre a vigência do Estado absoluto e, do ponto de vista da aplicação dos projetos reformadores, com a pressa. Aliás, é um aspecto que é muito sublinhado na literatura dos principais teóricos que hoje, no século XX, versaram o século XVIII, é a consciência da aceleração do tempo. Amanhã já é tarde demais. Estes homens, Pombal também, e os teóricos que nós temos estudado neste projeto, tinham essa ideia de que viviam uma época particularmente assinalável na história, de uma consciência da aceleração do tempo, da aceleração do ritmo de encadeamento dos fenómenos no tempo, o encurtamento dos cursos, por exemplo, a que a mocidade académica não pode estar tanto tempo, enfim, a ideia do pragmatismo, da utilidade, mas essa ideia de que, de facto, quem é que delimita nessa concepção jesuítica de que o Papa, não tendo poder sobre temporal, tem poder sobre as coisas temporais, desde que esteja em causa, direta e principalmente, um assunto espiritual. Como se faria, então, na prática, essa delimitação? É praticamente impossível, não é? Basta ter do lado de um dos contendores uma argumentação poderosa para barrar o espaço do poder temporal. É outro dos aspectos que marca muito a ação do Pombal. Mas, só mais uma ideia ou outra, enfim, mas é curioso que, quando ele delimita, enfim, a Bíblia não como um livro de ciência, mas como um livro de ensinamentos morais, mas depois vemos que o cultivo das ciências naturais se faz num plano do que se poderia chamar, que se chamava na altura a física teológica, não é? De que, quando Verney, por exemplo, na Carta sobre a Física, diz qual é o principal objeto do verdadeiro método de estudar, Carta sobre a Física, qual é o principal objeto da física? Demonstrar, dizia ele, como em Newton, a existência de Deus, a existência da primeira causa. Quando aquele mestre que veio ensinar aqui, o Domingos Vandelli, o mestre de História Natural, porque foi com a Reforma Pombalina que se introduziu na Universidade Portuguesa, enfim, era a Universidade de Coimbra, o ensino da História Natural, Zoologia, Botânica, Mineralogia, por aí fora. Domingos Vandelli, por exemplo, tem um texto muito bonito que se chama Memória sobre a Utilidade de um Museu de História Natural. Qual era a principal utilidade que ele focava e fazia sobressair? Demonstrar a existência de Deus. Ou seja, a existência de Deus através das maravilhas da natureza. Isto remetia para um texto de São Paulo, que era muito sublinhado por Teodoro de Almeida e outros que circulavam nesta ambiência, de que como era o texto, enfim, as coisas invisíveis de Deus conhecem-se através das coisas visíveis. Ou seja, os atributos de Deus conhecem-se através das obras de Deus. E entre essas obras está a natureza, que era uma forma de restabelecer, religar, não é, a ciência com a teologia. Dos livros talvez que mais se liam no século XVIII, era este tipo de literatura. O Abade Peluche, que em França tinha uma obra, Le Spectacle de la Nature, era talvez dos livros mais lidos em França no século XVIII. Ou New Entity, demonstração da existência de Deus pelas maravilhas
da natureza. Mas, enfim, é um dos aspectos que eu poderia aqui sublinhar, uma vez que neste projeto tratei da dedução cronológica e analítica, que é exatamente esse esforço de separação entre o poder da Igreja e o poder do Estado, para que o Estado pudesse, nomeadamente, fazer a reforma da Universidade de Coimbra, que é um dos aspectos que devemos a Pombal chamar a atenção para o facto de a educação ser uma tarefa que compete ao Estado, porque quando expulsa os jesuítas em 1759, não é? O Alvará de junho, os jesuítas eram professores, não é? E, portanto, cria-se as aulas régias. E, a partir daí, a reforma da Universidade de Coimbra, aqueles estatutos que também serão publicados. Quando nós vemos estatutos, ficamos um bocado assustados, julgamos que são, mas atendendo à dimensão do Estado absoluto, é um manual onde se diz o que se deve ensinar, como se deve traduzir, se dá uma panorâmica do saber do tempo. É uma obra de equipa, não é? Como foi a obra anterior, como se chama a obra de 1770, o compêndio histórico do Estado da Universidade de Coimbra. É outro aspecto que nós notamos nestas obras de Pombal e nas obras que ele patrocinou, é a instrumentalização da história. Isso é muito interessante. Transformar o passado num prolongamento do presente, à luz de critérios pragmáticos e valorativos, em que a história está longe de ser um estudo, como dizemos hoje, cientificamente conduzido, e se transforma num tribunal. Todo o discurso pombalino, vamos ver nos próximos volumes que sairão, se erguem muito sobre esta ideia de que o passado obriga, de uma delimitação entre um passado de luz e um passado de trevas, em que se estabelecem correspondência com épocas que são privilegiadas e se condenam outras épocas, sobretudo do século XVII, que era o século da escolástica, do aristotelismo escolástico e da dominação jesuítica. Mas a ideia, de facto, de uma interpretação da história em que se condena e se absolve, e de modo a nos tornarmos mais premente o projeto que queremos implementar, na medida em que se legitimaria como uma exigência da história. Curiosamente, é um dos recursos muito comuns dos políticos que têm uma tendência fortemente autoritária, é ou considerarem que estão a obedecer às leis da natureza, isso é uma coisa mais do século XX, não é? Da primeira metade do século XX, ou que estão a obedecer às leis da história. E isso é comum depois noutros projetos mais autoritários pós-século XVIII também, e que tiveram também concretização no século XX. Bom, isto é um pouquinho da aventura, para verem a aventura em que nós estamos metidos, mas onde temos a forte convicção de que chegaremos a bom porto. De maneira que muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença. Muito bem, muito boa noite. Obrigado pela vossa presença neste magnífico espaço que se está a tornar cada vez mais magnífico, que é o espaço Carlos Fiolhás de Cultura. E muito obrigado, professor Carlos Fiolhás, pela amizade, pela simpatia, pelo seu empenho em tornar Coimbra, através desta sua biblioteca, um espaço de difusão cultural e científica, e por nos convidar para estar aqui a apresentar o primeiro volume da obra completa Pombalino. Agradeço naturalmente à senhora professora doutora Carlota Simões, que dirige a imprensa da Universidade de Coimbra, e por, com a sua equipa, acolher esta publicação, e pela sua sempre gentil amabilidade em acompanhar este processo. Muito bem.
Sim, agradeço aos meus colegas de mesa, ao Sr. Professor Pedro Calafate e à Sra. Professora Ana Leal Faria, e também ao Professor Viriato Sormeio Marques, não pôde estar cá, agradecendo a vossa disponibilidade para aderirem a este projeto e assumirem a sua liderança nas suas diferentes dimensões. Neste projeto temos o privilégio de ter os melhores especialistas do século XVIII e deste período, e portanto a equipa que nós temos, a quem muito agradecemos nas vossas pessoas, é uma equipa mais alargada, que tem vários coordenadores para os vários tomos, vários volumes, e também tem uma equipa de investigação altamente competente que invisivelmente tem preparado as várias etapas deste projeto, desde o levantamento nos arquivos, à transcrição e revisão paleográfica, à fixação linguística, à anotação. É um trabalho amoroso, de cuidado extremo, mas que permite depois à coordenação e a quem é responsável por anotar e preparar a edição, poder depois trazer o resultado que vai sendo traduzido pouco a pouco nos diferentes volumes, de acordo com a arquitetura estabelecida para a obra. E, portanto, a todos estes intervenientes, a todas estas equipas, quero deixar uma palavra de agradecimento muito grande, e também àqueles que durante os primeiros 5 anos, o primeiro quinquênio, apoiaram o projeto, que foram as câmaras e as entidades privadas que estão elencadas depois no aparato dos mecenas, que é a Câmara Municipal de Oeiras, de Lisboa, de Pombal, de Sernancelho, o Grupo Jerónimo de Martins e a Fundação BCP, em cooperação também com a Reitoria e com a Biblioteca da Universidade de Coimbra. Está aqui a Ana Miguel, que depois também com o apoio do Sr. Vice-Reitor Delfim Leão se associaram a este projeto e, portanto, têm-nos ajudado também em todo o processo de levantamento e também na fixação de um repertório digital que se espera que se vai enriquecendo em paralelo com a edição impressa da obra. Portanto, é todo um trabalho de equipa muito alargado, também com a equipa científica, que tem uma comissão científica que tem 125 membros de várias universidades nacionais e internacionais, que aderiram entusiasticamente a este projeto, porque o consideraram relevante não só para o maior conhecimento daquele período, não só no que diz respeito à cultura portuguesa, mas também à história europeia e a nível internacional. E, portanto, este projeto parte de uma convicção que nós temos. Aliás, eu gostava até de recordar as aulas do professor Pedro Calafate, de quem foi aluno e que sempre me inspiraram, e que falava do período pombalino e do século XVIII, com um saber extraordinário e encantador, como nesta lição que nos deu, se viam. Que é um privilégio de uma pessoa que sabe tanto sobre este período e sempre entusiasmou os seus alunos para gostarem e apreciarem, portanto, os grandes temas, as grandes tematizações, foi um seminário que nos deu, da cultura portuguesa. E foi aí também que foi-nos interessando, lançou as sementes para nós nos lançarmos à descoberta da nossa história de uma forma diferente. Mas isto resulta de uma convicção grande, este projeto, que é realmente um projeto de grande dimensão, até temerário, que tem sido reivindicado e tentado por especialistas, até nomeadamente por um especialista internacional que fez uma biografia sobre Pombal muito relevante, que é o professor Kenneth Maxwell, que sempre disse que era importante publicar os escritos do Marquês de Pombal para compreendermos melhor aquele período. Mas este tipo de projetos, edição de fontes, que é um projeto pouco valorizado em termos académicos e pouco apoiado, que é sempre muito difícil de arranjar recursos para publicar estes projetos, mas resulta de uma convicção que nós temos e aliás, pegando numa chave hermenêutica dada pelo próprio Marquês de Pombal para ler a nossa história em relação com a Europa, ele falava, e que depois no século XIX e XX se tornou recorrente, o Marquês de Pombal lamentava o nosso atraso em relação à Europa. É chamada a Europa do progresso, a Europa civilizada, a Europa polida. E
e que o século XIX depois repetia isso até ao exaustão, criando o complexo de Portugal cauda da Europa. E hoje em dia ainda nós, de vez em quando, estamos marcados por esse complexo de atraso. Mas há um aspecto em que nós estamos atrasados, e é precisamente na publicação sistemática das nossas fontes históricas. Nós estamos atrasados, eu acho, até em alguns casos, 200 anos em relação a outros países da Europa. E, de facto, no que respeita à publicação das fontes das nossas grandes figuras, de forma completa, a maior parte, França, Alemanha, Inglaterra, até Espanha e Itália, já fizeram esse trabalho no século XIX. E nós só agora que estamos a fazer. Por exemplo, figuras como homólogas, grandes do tempo de Pombal, como Frederico II da Prússia, a sua obra completa já foi publicada no século XIX, entre outras, não só da filosofia como da política, tem esse todo trabalho publicado. E nós temos um grande atraso em relação a isso, falta-nos fazer o chamado trabalho de casa da nossa cultura, que é publicar as nossas fontes, as nossas fontes primárias. Só publicando de forma completa as nossas fontes primárias é que podemos renovar de forma plena o nosso conhecimento sobre o passado e mostrar a complexidade daquilo que foram esses tempos, especialmente aqueles sobre os quais há grandes nebulosas interpretativas. Os chamados nossos calcanhares de Aquiles da nossa historiografia. E o Marquês de Pombal é um dos calcanhares de Aquiles, porque é uma pessoa, uma figura envolta em polémica, marcada por um conflito de interpretações, e a melhor forma de compreendermos a figura, o seu papel, o seu impacto nacional e internacional, é publicar os seus escritos, as fontes primárias. E, portanto, este trabalho que nós estamos a tentar fazer para o Marquês de Pombal, como já fizemos para Vieira, mas importa ainda fazer para muitas outras figuras, e todas elas relevantes, isso é que vai permitir qualificar o nosso conhecimento histórico e renovar a nossa história, o nosso conhecimento da nossa história política, seja da nossa história literária, no que diz respeito a figuras ligadas à literatura. Portanto, este trabalho que estamos a fazer e a querer fazer não é mais do que fazer o que eu chamo de trabalho de casa da cultura portuguesa, que ainda está muito por fazer, e corrigir esse atraso em relação à Europa, um atraso muitas vezes de 200 anos. Agora, muita gente, e muito bem, apelido este projeto de temerário, nós também consideramos, mas estamos a tentar levá-lo em frente porque achamos que é relevante e pertinente para, portanto, a nossa história política, para a nossa história da cultura e até para mostrar a nível internacional quem foi, de facto, qual foi a verdadeira estatura deste estadista, sobre o qual muito se fala, muito se escreveu, mas muitas vezes através do chamado método de conhecimento do passado, que é o chamado método de conhecimento por estereótipos, por visões estereotipadas e marcadas por interpretações às vezes contraditórias e simplificadas. E talvez, se lermos aquilo que esta figura escreveu, ou que ele também, e todas as fontes primárias relacionadas com o seu período político, e não só o que ele escreveu, mas também o que ele inspirou e o que ele promoveu que se escrevesse, e é isso que queremos englobar na obra completa pombalina, por isso não se chama obra completa do Marquês de Pombal, mas obra completa pombalina. E esta diferenciação terminológica é muito significativa. Portanto, é tudo o que o Marquês de Pombal escreveu, inspirou, ou lhe é atribuído em termos de inspiração naquele contexto daquilo que foi o seu período de governação e período de vida. E, portanto, à luz desta convicção, que é um trabalho importante, estamos a tentar persistir e teimar em levar o projeto até ao fim. Naturalmente que fizemos uma primeira fase que permitiu mapizar todas as fontes e estabelecer o plano da obra. Como já foi dito várias vezes, nós também ficámos surpreendidos com a investigação que fizemos, porque não estávamos a prever que se viesse a descobrir tantas fontes e por isso começámos com um plano para 30 volumes e tivemos que atualizar para 50 devido ao manancial extraordinário de documentação que a nossa equipa levantou em mais de 200 arquivos e bibliotecas. Basta ver que nós tínhamos previsto um levantamento de fontes no máximo 5.000 espécimes, e neste momento já vamos em 50.000. Portanto, é um aumento exponencial, assustador, colossal. Portanto, a ponta do iceberg da documentação que as pessoas conheciam, que eu conheci quando estudei o período pombalino para a minha tese, como
que conheceu o próprio Caranto Maxwell quando fez a biografia de Pombal e chamou a atenção. Afinal, cuidado, existem muitas fontes soterradas no Marquês de Pombal que era importante levantar. Tocámos na ponta do iceberg. Afinal, quando se vê um iceberg, pode ser grande ou pequeno. Neste caso era muito maior do que se pensava. Pronto, mas agora, chegado até aqui, cumprimos o primeiro quinquênio, agora estamos a braços para tentar renovar os apoios, para continuar por mais 5 anos, para ver se levamos até ao fim o processo de preparação, de completar a investigação, porque ainda faltam alguns arquivos para pesquisar e fazer a levantação da documentação, porque tivemos também um constrangimento muito forte, foi a pandemia, que durante 2 anos atrasou o processo, além do manancial de documentação que entretanto se descobriu. Agora importa continuar o processo, mas agora, como acontece em Portugal, a grande dificuldade é voltar a sensibilizar os mecenas para continuar o apoio, porque como este tipo de projetos não são projetos muito mediáticos, que não dão muita visibilidade, não é como fazer uma estrada ou escrever mesmo um livro. Exatamente, uma obra mesmo de cultura que realmente é um best-seller em livrarias, etc. E é uma obra que é para especialistas, mas que depois torna-se a fonte de muitas outras obras, de muito outro conhecimento que daqui vai resultar em termos de renovação histórica. É um trabalho que exige perseverança e determinação e também, mas nós animamos-nos pelo facto de termos uma equipa competentíssima, isso é um primeiro critério, de alta qualidade e competência, e a nacional e internacional, e que estão disponíveis para abraçar a continuação do projeto, que há, desde que sejamos acompanhados também pelos recursos necessários para sustentar uma equipa permanente sem a qual não se pode preparar uma edição desta dimensão. E é para isso que estamos a trabalhar, esperemos que tudo se conjugue e as boas vontades também políticas se conjuguem para completar este projeto e fazermos um grande serviço a Portugal, à nossa história, à nossa cultura e também ao conhecimento daquilo que é a política internacional do século XVIII, que marcou e modelou aquilo que é o Portugal de hoje e também muitos outros países que entretanto se autonomizaram, nomeadamente o Brasil. Uma figura do Marquês de Pombal é importante para compreender o Brasil que temos hoje, porque as reformas que ele fez marcaram territórios, comunidades, sociedades que depois vieram se tornar independentes, e o caso do Brasil é um caso relevante deste. Portanto, este é um serviço que fazemos ao país e também ao mundo através do conhecimento da figura do Marquês de Pombal. Muito obrigado. No fundo, passa por publicar os papéis a partir dos 39 anos do Marquês de Pombal, não é? Não? Da vida toda. Mas aparentemente, segundo a descrição do professor Filhais, sim. Ok. Ok. Mais sistemática. Ok. Ótimo. Pronto. Pronto. Então a questão que eu queria colocar, no fundo, é ele, no fundo, iniciar a sua vida civil ou pública aos 39 anos, não é? Na função pública, ao serviço do Estado. E no fundo, e aparentemente, segundo a história oficial, depois de ter passado 16 anos ali em Pombal, a viver com a sua esposa 11 anos mais velha, e no fundo, sim, e no fundo a minha questão é, e depois havendo todo esse corpo diplomático que foi referido pelo professor Carlos Filhais, com certeza uma missão em embaixador em Inglaterra devia ser um cargo muito apetecido por uma série de pessoas nessa entourage, não é? O que é que, no fundo, como é que ele chega lá? Isso parece uma questão sempre decisiva. Como é que um personagem que está exilado em Pombal durante 15 anos vai parar a embaixador de Inglaterra? Quem é que se lembra dele, não é? E
E no fundo, e se ele sequer sabia, eu imagino que a língua diplomática fosse o francês na altura, e portanto ele terá vindo ter umas aulas aqui à Universidade de Coimbra, não é? Isso é uma questão interessante. Portanto, é toda essa nebulosa. Exato. Era essa, no fundo, se nos podem levantar alguma ponta do véu sobre essa questão. Muito obrigado. Isso é uma questão muito interessante, como é que ele chegou lá, não é? Pois, teve ajudas, claro. Teve, com certeza. Por um lado, ele era da família do Marco António Azevedo Coutinho. O Marco António Azevedo Coutinho já tinha sido nomeado secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 1736 e ainda estava em Inglaterra quando lá chegou o Sebastião José de Carvalho e Melo. É primo direito? Portanto, não é primo direito, é em 3º ou 4º grau. Não, mas é um primo afastado, Mas em Portugal, hoje ainda somos todos primos, naquela altura ainda eram mais, não é? Então, naquela pequeno grupo de fidalgos, pronto, da nobreza, da pequena nobreza, que era o caso de ambos, do Marco António e do Sebastião José. Ele não passou pela Universidade de Coimbra, tanto quanto se saiba, mas na sua família, o avô, também de nome Sebastião, tinha uma pequena, como é que se diz, uma pequena academia dos esclarecidos, creio eu que se chamava assim. E ele terá, onde havia sessões, onde peroravam filósofos e cientistas, e ele terá assistido a algumas dessas sessões. Portanto, na própria família, ele encontrou um ambiente literário onde se terá formado. E teve, com certeza, os seus professores, os seus preceptores. Ele, quando entra na Real Academia da História, eu agora ia dizer o nome atual, na Real Academia da História, era já alguém conhecido, e creio que é em 35, é uns 3 anos antes da nomeação, quando ele vem para a corte novamente. Ele já tem, por outro lado, também tem apoios influentes, o Cardeal da Mota, por exemplo. Portanto, é um meio pequeno, são pessoas que se conhecem. Alguém falou nele ao Dom João V, o cargo, de facto, o cargo de diplomata era um cargo apetecível, era entrar, digamos assim, num mundo ligado ao poder central. E pronto, e aliás, a entrada na na Real Academia da História, onde o pouco que eu conheço, não sei se vão revelar mais, é a sua lição de sapiência, é um fastidioso texto, cheio de encómios, de comparações hiperbólicas do Dom João V ao Sol, o que é que poderia ser mais, não é? Pronto, é de facto um texto que está publicado nos anais dessa altura, que foram organizados pelo Conde de Vilar Maior, mas isso deu-lhe, de qualquer maneira, um estatuto de literato. Deu-lhe um estatuto intelectual, a entrada na Academia da História, que também foi por empenhos, com certeza, por pessoa conhecida, por refere, porque entretanto morreu o Diogo Barbosa de Machado, um diplomata que tinha sido diplomata, o Diogo Barbosa de Machado. Não é o Diogo. Não é o Diogo. Agora está-me a faltar o nome. Não, é o José da Cunha Bruxado. Ele foi substituir o José da Cunha Bruxado, que foi a diplomata também, que foi em Paris, por exemplo. Estava lá o Diogo Mendonça Corte Real, isso era académico. Mas, portanto, surgiu a oportunidade, houve uma vaga. O rei acabou por aprovar, era uma família conhecida, tinha boas referências e, portanto, por outro lado, a sua estadia na província, durante tanto tempo e dedicado aos negócios rurais, também lhe deu tempo para se ir cultivando e para ir lendo. Portanto, isso para ler, como todos nós sabemos, é preciso tempo, é preciso calma, é preciso tempo. E ele teve esse tempo. Portanto, ele não teve inativo intelectualmente, penso eu, durante esse tempo. Eu acho que é o que eu lhe posso dizer. De qualquer maneira, se calhar, sim. Ele nunca estudou em
Há uma mitologia sobre isso. Ele passou por cá. Não há registro, tentamos. Portanto, se permitir, eu gostava de acrescentar só uma coisa à sua pertinente pergunta. Nós agora até vamos publicar, em breve, a primeira biografia do Marquês de Pombal, que vai se chamar assim, que foi escrita ainda nos últimos anos da vida dele e depois da morte. E, portanto, nós estamos com a equipa também, resultou também deste projeto, mas eu gostava de dizer o seguinte: o Marquês de Pombal já deu origem, até hoje, a mais de 50 biografias, em Portugal, em língua portuguesa e em várias outras línguas, normalmente em italiano, em inglês, em francês, em espanhol. Portanto, é uma figura que suscitou interesse de estudiosos de diferentes países e, portanto, o que revela que ele foi muito vasculhado em termos biográficos. Mas depois há uma nebulosa na vida dele, que é precisamente os primeiros anos, e nomeadamente até há uma tradição que diz que ele estudou na Universidade de Coimbra, mas não existe provas que tenha estudado. Ou pelo menos passou por cá, andou aqui, esteve aqui nos círculos da universidade, agora não se sabe se frequentou ou não frequentou, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas não existem registros da sua passagem. Enquanto não é essa a questão, mas portanto existe uma mitologia em torno dessa relação, pronto. Mas além de tudo o que a senhora professora muito bem disse, e o que está nestas biografias, por isso pode, inclusive eu sei uma biografia, o mesmo autor que escreveu a biografia do rei Dom João V, escreveu uma outra biografia que já vai em 7 edições, há 3 ou 4 anos, que é o Pedro Sousa de Lindos, baseada numa grande pesquisa documental que se chama O Marquês de Pombal, de quase nada a quase rei, que é muito interessante. Mas eu gostava de dizer, realmente, para a pessoa ascender politicamente como ele foi ascendendo, e vindo da chamada baixa aristocracia, deveu a um capital social, político que ele foi agregando. E além... E tinha que ser várias relações estratégicas e várias indicações que foram decisivas. E é certo que ele viveu na província, mas ele teve presenças em Lisboa. E ele, aliás, estrategicamente, viveu alguns períodos em Lisboa e teve uma pessoa muito importante, que era o seu tio, Arcipreste, que era Paulo de Carvalho, e que... Sim, e que era o arcipreste da Patriarcal, que era um cargo muito importante, que era quase equiparado a bispo, e que depois o protegeu e, quando morreu, deixou-lhe a fortuna. E isso foi absolutamente relevante e decisivo. Além de todas as relações que o tio tinha na corte e que também foram relevantes para depois lhe abrir caminho. Portanto, é preciso ter em conta que foi alguém que, estando na província, também soube cultivar as relações certas, que depois, no momento adequado, conseguiu obter o cargo que ele aspirava. Porque ele, sabemos que ele procurou ter um cargo relevante, ele tinha a ambição de ter um cargo relevante no contexto da corte. E depois surgiu essa oportunidade e assim conseguiu, e a partir daí foi sempre a subir, passando pela Inglaterra, pela Áustria. Depois houve mulheres decisivas. Eu entendo que as mulheres para ele foram absolutamente decisivas para ele depois chegar a secretário de Estado. Nomeadamente o casamento que ele conseguiu na Áustria com a filha Ernestina de Daun, que era simplesmente a filha do Duque, de Marquês de Daun, que era uma das figuras maiores da aristocracia austríaca. E, portanto, como segundo casamento, porque a primeira mulher, entretanto, tinha falecido, e depois a vinda dele em 49 para Portugal, com a sua esposa, e o facto da mulher do rei de Dom João V também ser também austríaca, criou também todo aquele ambiente que permitiu depois que ele pudesse também ter uma vida facilitada. Portanto, são várias. Portanto, as relações pessoais são decisivas para compreender a ascensão do Marquês de Pombal, em nosso entender. Só acrescentar que os critérios de escolha eram baseados no critério da simpatia, diria, da escolha do rei. Não há concursos. Portanto, o critério é a confiança do soberano.
ou a confiança daqueles que rodeiam o soberano e que falam bem, digamos assim, do candidato. Portanto, eu apresentam a Dom João V. Eu, tanto que sabe, como há bocado disse, o Dom João V parece não ter muito apreço, digamos assim, tolerou, mas não apreciava muito, pelo menos tinha algo, não teve grande entusiasmo. Agora, as duas mulheres, ou seja, a segunda mulher e a rainha, foram de facto determinantes na ascensão do Sebastião José, sem dúvida. E o terremoto ter presença de espírito, não se atemorizar com aquilo. Ele era um homem organizado, de facto. Pronto, estava no sítio certo, no momento exato, não é? É como se costuma dizer. O terremoto não teria sido o que foi. Eu há bocadinho esqueci-me de dizer que enquanto estas duas missões, Londres e Viena, Londres, o lado dos negócios, e ele engendrou uma companhia de comércio, onde ele seria um dos principais, se não o principal acionista, quis voltar a Londres por causa disso.